A gente tem que entender que a gente não tem que ficar facilitando a vida dos nossos filhos para tudo, né? Ficar naquela loucura, protegendo os nossos filhos, privando os nossos filhos de tudo, porque senão, coitados, eles vão sofrer, né? Mas por outro lado também nós não precisamos ser aquela pedra de tropeço, né? Aquela pessoa que está ali o tempo todo provocando, instigando, irritando. Não é sobre isso, né? As pessoas hoje elas agem de uma forma muito dualista, muito extremista, e elas se perdem nisso, né? E elas esquecem que o equilíbrio de fato está no meio termo. Então, quando a gente fala para não facilitar a vida dos filhos, significa que você não tem que ficar entregando tudo pronto para os filhos, que você não precisa ficar ali suprindo todas as necessidades imediatas para ele não se frustrar, né? Agora, você também não precisa ser uma frustração para o seu filho, porque a própria vida vai se encarregar disso, né? Quando ele tiver um probleminha lá na escola com os amiguinhos, quando ele tiver um probleminha ali com o irmão, alguma dificuldade que ele estiver enfrentando, um brinquedo que ele não está encontrando, um brinquedo que ele perdeu ou um brinquedo que quebrou, enfim, você precisa ser aquela pessoa que vai municiar o seu filho com recursos para que ele aprenda a lidar com essas situações ruins, para que ele aprenda a lidar com essas situações indesejáveis, porque vão acontecer ao longo da nossa vida. É entender que nós não vamos estar o tempo todo ao lado dos nossos filhos. E se com a gente, da nossa casa, ele não adquirir essa maturidade, essa fortaleza, essa casca, né? Essa armadura para saber lidar com os problemas, o nosso filho vai ser um alvo muito fácil para se frustrar, para se decepcionar. Ele não vai saber lidar com as situações difíceis, ele não vai saber lidar com as situações indesejáveis, que é o que a gente vive na nossa vida, ao longo da nossa vida. Não tem como a gente estar feliz o tempo todo, viver feliz o tempo todo, né? É óbvio que ser feliz é uma decisão, ser feliz é uma escolha. Eu decido ser feliz independente da situação que eu estou vivendo. Eu decido ser feliz independente das coisas que estão me acontecendo. Eu assumo a responsabilidade da minha vida. E aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu não posso mudar, que é o outro, é a forma como o outro age, como o outro reage para comigo, a forma como o outro fala comigo, eu contemplo e eu aceito, né? Eu não levo isso pro pessoal. Então, quando você adquire essa habilidade, essa destreza de municiar o seu filho com esses recursos para ele saber lidar com as coisas do dia a dia, o seu filho ele vai crescendo e ele vai adquirindo maturidade, autonomia e de fato ele vai se tornando uma pessoa forte. Percebe que esse é o nosso papel, esse é o nosso principal objetivo, é preparar os nossos filhos para o futuro, é preparar os nossos filhos para que eles aprendam a lidar com situações de todos os tipos. Então nós precisamos sim dificultar a vida dos nossos filhos no sentido de não facilitar, né? De não facilitar, de não entregar tudo na mão. O nosso filho ele precisa aprender que se ele sujar, ele precisa limpar. Se ele quebrar, ele precisa reparar o dano, né? E é exatamente assim que a gente faz na nossa vida. Nós vamos aprendendo a lidar com as situações e nós vamos aprendendo a nos relacionar com as pessoas, respeitando aquilo que eu quero, mas não atrapalhando ou não negando aquilo que o outro quer também, não desrespeitando aquilo que o outro quer. E é assim, nós vivemos numa sociedade onde precisa haver o respeito. E a criança, ela aprende a se relacionar primeiramente dentro de casa, quando ela percebe que quando os pais estão falando, ela precisa ouvir, ela precisa ter respeito com os pais, ela precisa respeitar os irmãos. Todos na casa não precisam concordar uns com os outros, mas todos precisam se respeitar. Você pode sim pensar diferente, você pode sim ter uma opinião diferente, mas você não pode desrespeitar o seu irmão, você não pode bater no seu irmão, você não pode gritar com o seu irmão. É exatamente assim que se forma um ser humano, né? É entendendo que ao longo da vida ele vai poder fazer muitas coisas, diversas coisas, mas nem tudo, nem sempre. Então, quando a gente faz com que os nossos filhos adquiram essa fortaleza, de fato, eles estão sendo preparados para viver uma vida de sucesso, uma vida de grandes conquistas.